Neste bloco, vamos dar início à nossa entrevista com os candidatos à Prefeitura de São João da Boa Vista. Antes de começar, eu gostaria de passar para vocês, ouvintes, algumas regras pré-determinadas com as quais os candidatos estão de acordo. Nós faremos 4 perguntas a cada um dos candidatos. A primeira delas teve o tema eleito nas nossas redes sociais, Lei dos Bares. As 2 perguntas seguintes foram elaboradas pela nossa equipe de jornalismo. A última pergunta é a única que foi elaborada exclusivamente para cada um dos candidatos, já que diz respeito aos planos de governo que cada um propõe. Os candidatos terão 2 minutos para responder cada pergunta. Haverá um sinal sonoro no início, um sinal faltando 30 segundos e um terceiro sinal ao término do tempo, quando o candidato será interrompido para ser dada continuidade às perguntas subsequentes. Pedimos que a candidata mantenha a objetividade e a brevidade em suas respostas. Lembramos que essa entrevista possui um caráter informativo, portanto, pedimos também que a candidata não peça votos, para não descaracterizar o objetivo da entrevista. Hoje está presente aqui no estúdio a candidata Patrícia Magalhães, do partido PSDB da coligação Todos Juntos por São João. Bom dia, candidata. Seja bem-vinda ao Jornal da 92. Bom dia. Eu gostaria de agradecer o espaço e cumprimentar todos os ouvintes e que a gente está aqui à disposição para responder todas as nossas propostas que envolvam os temas das perguntas e parabenizar a rádio por essa iniciativa tão importante para informar o nosso eleitor. Parabéns. Obrigada, candidata. Os ouvintes da Rádio 92 FM votaram pelas redes sociais o tema Lei dos Bares para a primeira pergunta aos candidatos. A lei referida é a número 2.933, de 30 de dezembro de 2010, que na época foi envolta a muita polêmica. É recorrente uma insatisfação da população mais jovem, população essa cada vez maior graças aos centros universitários da cidade, sobre a restrição do horário imposta por essa lei. Também, pensando pelo lado dos comerciantes, isso limita as possibilidades de expansão de negócios ou ampliação de investimento na cidade. A candidata tem alguma proposta para satisfazer as reivindicações desses jovens e também dos empresários? A lei dos bares, ela foi muito discutida pela sociedade. E, na época, ela foi consultada a Associação Comercial, que representou os bares e restaurantes, e a Associação Comercial, à época, foi favorável à lei dos bares. Também, segundo índices da época, houve uma diminuição do número de violência contra a mulher, por conta de que os bares foram fechados, e que isso refletiu nesse índice de redução de violência e a questão do silêncio. Eu entendo que as coisas caminharam e que a população está se mobilizando no sentido da gente repensar essa lei. Então, para repensar essa lei, a gente precisa ter uma nova discussão com a sociedade, com os bares, com os proprietários dos bares, com os proprietários dos restaurantes. São João, principalmente quando tem evento, por exemplo, os festivais que acontecem no teatro ou em outros lugares da cidade, é complicado porque acaba 11 horas, e 11 horas, normalmente acaba 11 horas, né, 10 e 11 horas, e nesse horário é justamente o horário em que fecham as cozinhas dos restaurantes. Outra coisa que eu acho que a gente tem que ponderar, eu tenho filhos que foram adolescentes, ainda são, né, 22 e 25 anos, mas assim, na fase da adolescência, o que aconteceu é que eles foram para chácaras e não para os bares e restaurantes, e isso não reduziu. Então, eu acho que a gente tem que repensar, sim, rediscutir com a sociedade e saber qual é o anseio dos comerciantes e flexibilizar na medida que atenda a toda a população. Enfim, a gente tem que responder aos anseios da sociedade. A lei precisa mudar na medida que a sociedade que muda o seu pensamento, e a gente tem que se adequar a isso. Obrigada, candidata. Agora, é possível perceber, só de observar, que em pouco tempo São João se desenvolveu muito. Junto com o crescimento da cidade está o aumento da criminalidade. E hoje é nítido pelas notícias o grande número de ocorrências relacionadas a drogas, tráfico e roubos.
Este é um problema já detectado pela população. Então, como a candidata vê essa relação de crescimento da cidade versus crescimento da criminalidade e de que maneira pretende trazer soluções para isso? Nós temos a solução imediata, que São João hoje, por exemplo, para a Polícia Civil, São João fornece 12 funcionários entre estagiários e funcionários que são pagos pela Prefeitura para a Polícia Civil, que é a Polícia Investigativa. Nós tivemos recentemente um número, aumentou realmente o número, acho que até em função do desemprego, e isso é uma questão social. Então, além do investimento na polícia, a iluminação da cidade, a cidade está toda sendo coberta por LED, a gente precisa investir na prevenção. Eu acho que tudo passa pela prevenção. Capacitação de jovens, para o primeiro emprego, a Prefeitura estar presente nos bairros, com a cultura nos bairros, descentralizar a cultura, descentralizar o esporte, ter atividades esportivas constantes com os jovens, e o nosso plano de governo contempla a capacitação dos jovens para o primeiro emprego, com parceria com a iniciativa privada, e seja comércio ou indústria, para que haja o primeiro emprego com incentivo fiscal. Porque o jovem ele precisa da renda, e a gente sabe que a criminalidade está muito associada ao uso das drogas. E também no nosso plano a gente contempla o atendimento à questão da droga desde da atividade primária, que é a prevenção nas escolas, como cuidado depois na secundária e na terciária. A prevenção é muito mais, além da questão humana, que é muito importante você cuidar das pessoas, a prevenção ela é o caminho, ela é até mais econômico do que depois você cuidar de uma sociedade doente, de uma sociedade que se marginaliza, e a gente sabe que a letalidade é enorme naquele jovem que parte para a criminalidade. A expectativa de vida dele não chega a 30 anos, em termos de Brasil. Então, a gente tem que investir, sim, na prevenção. Isso é muito, muito relevante, não só ajudar a polícia, tanto a polícia militar, a atividade delegada, como investir na prevenção, no cuidado desse jovem. Obrigada pela resposta, candidata. A dívida da Santa Casa é uma questão já bastante discutida entre a população sanjoanense. Nós acreditamos que seja um tópico esperado de ser abordado nas campanhas da Prefeitura. Em meio a isso, a pandemia do novo coronavírus veio para demonstrar o quanto a cidade e também toda a região depende dessa instituição. Muitas propostas já foram levantadas sobre isso, inclusive a de suspender os atendimentos da população regional. Mas qual a proposta da candidata para solucionar esse problema específico e continuar amparando toda a região? Eu não sou contra a regionalização, mas a gente tem um problema sério na Santa Casa, que é o pagamento de todo o serviço da Santa Casa, ele é muito menor do que o custo. Né? Então, isso é um problema crônico da Santa Casa. Então, a primeira coisa, centro de custo. A Santa Casa precisa ter um centro de custo. E aquele paciente da região que vier para cá, assim como o paciente de São João, ele precisa ser levantado qual o custo desse paciente, e que a prefeitura da cidade da onde ela venha pague por esse custo, porque isso não acontece hoje. A gente tem também problemas. Nós temos serviços que são rentáveis, por exemplo, a alta complexidade é um serviço em que o SUS paga melhor. Então, a gente precisa renegociar todos os contratos da alta complexidade para que a Santa Casa tenha mais recursos, mas, essencialmente, a gente saber quanto custa cada paciente, conversar com esses prefeitos para que haja o real pagamento para a Santa Casa do que ela custa. O déficit da Santa Casa mensal, ele gira em torno de 600 a 800 mil reais. Só a dívida da Santa Casa, que a gente tem, um empréstimo, é 350 mil reais. Então, a venda do patrimônio, o pagamento dessa dívida, isso vai reduzir esse déficit. Isso é muito importante. E, além disso, você receber, como eu disse, de todos, e não só a gente aqui está falando de todas as pessoas que compram o serviço da Santa Casa, sejam os municípios, sejam as operadoras de plano de saúde. A Prefeitura de São João já aporta, só esse ano, 9 milhões aportou, fora a compra de prestação de serviço. E transformar a Santa Casa no hospital escola, porque isso sobe o valor da tabela do SUS. A gente tem muitas medidas, a gente conhece bem a Santa Casa, a Prefeitura não faz a gestão da Santa Casa, e eu também nunca fui gestora da Santa Casa. Fui gestora do plano e conheço e acredito que a gente consiga resolver esse problema, principalmente
sabendo o custo, o quanto custa cada paciente e cobrando o custo de quem toma o serviço da Santa Casa. Aí a gente vai conseguir... Candidata. Em seu plano de governo, no que diz respeito ao urbanismo, a segunda proposta do subitem Patrimônio Histórico diz, abre aspas, reestruturar a lei do CONDEPIC, Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental, ampliando a participação dos cidadãos nas decisões sobre o patrimônio da cidade. Fecha aspas. Há quem entenda essa lei como um engessamento do desenvolvimento vertical do centro da cidade, dificultando, inclusive, o desenvolvimento econômico dessa região e também a adaptação de imóveis comerciais à acessibilidade. Como a candidata enxerga essa situação e como pretende incorporar a participação do cidadão em todo esse processo? O CONDEPIC, ele tem uma importância muito grande. Uma cidade que não preserva a sua história é uma cidade que não vai crescer. Eu entendo que a gente precisa conciliar, sim, o direito à propriedade do proprietário daquele imóvel que tem um processo de tombamento com a história. Então, eu entendo que o poder público tem um papel fundamental, né, nesse processo. Primeiro, o CONDEPIC ele nunca teve um equipamento que fizesse a avaliação, o equipamento da prefeitura que fizesse a avaliação dos imóveis que são históricos realmente, que têm interesse histórico, que têm condição de ser tombado, dos imóveis que não têm interesse histórico. Então, há uma demora por falta de equipar o CONDEPIC. Hoje, já está se reestruturando o CONDEPIC e com profissionais, arquitetos, profissionais que entendem para que os processos sejam mais ágeis. Porque o maior problema que o proprietário enfrenta, e a gente conversa com muito proprietário de imóvel em processo de tombamento, é a demora. São anos e anos sem solução. E, por outro lado, o que a prefeitura tem feito até para a solução disso para os proprietários é comprar, inclusive recentemente a prefeitura adquiriu um imóvel próximo ali, para montar os departamentos municipais, porque é uma forma que você tem de garantir o direito de propriedade, quer dizer, aquela pessoa que não tem condição de restaurar o seu imóvel histórico, a prefeitura compra, mantém esse imóvel e aí aluga o imóvel. Então, é uma maneira que você tem de preservar a história sem ofender o direito de propriedade. E acho que a celeridade dos processos, aquilo que não é possível, então existem tombamentos parciais, como o tombamento de uma obra de arte que tem dentro do imóvel, e aí você consegue que esse imóvel tenha a sua construção, ou faz tombamento de fachada. Então, existem vários mecanismos dentro da lei que pode conciliar o direito à propriedade, o direito da cidade crescer e também a preservação do seu patrimônio histórico. De maneira alguma, a gente pode engessar a cidade, mas também a gente tem que preservar a história de São João, como de todas as cidades. Obrigada, candidata, pelas suas respostas. Obrigada por aceitar o convite da Rádio 92 e vir até aqui apresentar suas propostas junto aos nossos ouvintes. Eu que quero agradecer o espaço. Eu gostaria que as pessoas consultassem, né, como você diz aí, o nosso plano de governo, porque o tempo é curto, né, e as perguntas são bem importantes, muito relevantes. Inclusive, parabéns pelas perguntas. A gente tem que passar a nossa mensagem. A informação é a coisa mais importante que a gente tem num processo democrático. A gente lutou muito para que a democracia fosse reinstalada nesse país e é muito importante, a imprensa tem um papel fundamental para que as pessoas se informem e possam a pessoa informada, ela exerce a cidadania de maneira mais plena. Então, parabéns a vocês por abrir esse espaço para todos os candidatos, as colocações, os problemas que a cidade tem e que com essa informação o eleitor vai ter condição de melhor votar, de pensar seu voto e de pensar a cidade de São João. A gente está aqui para isso. Muito obrigada e sempre estaremos à disposição da rádio. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. Eleições 2020 na 92.